entenda que é um diálogo, que é um debate, você está debatendo com os revisores e editor, muitas vezes, e que nesse debate você não vai prolongar. Tá? Então, toda resposta que você der tem que ser uma resposta que tente fechar as questões, né? De forma que o revisor possa achar alguma outra coisa. Agora, o ideal é que o revisor faça a sua crítica completa. Porque não adianta você responder a todas, aí ele aparece com mais outra crítica, que não estava na primeira resposta. Aí na terceira aparece com mais outra crítica. Você fala, espera um pouquinho, analisa primeiro e me apresenta as críticas para eu responder de uma vez só. Olá, pessoal. Hoje vamos falar sobre a questão da resposta a revisores dentro da ciência. Você vai ter isso principalmente em duas situações, tá? Quando você faz um pedido de algum apoio por uma agência de fomento, né? Você submete um projeto e esse projeto vai ser avaliado por revisores que vão emitir seu parecer, tá? E às vezes você tem a chance de dar alguma resposta. E a outra forma, a mais comum, a mais frequente, é quando você submete um artigo para publicação. Você submete o artigo para publicação e revisores da especialidade vão examinar aquilo. Então vamos analisar a questão da resposta, certo? Então, vamos lá. O primeiro ponto é o seguinte, considere entrar em lugares em que você vai ter poder de resposta. Eu falo isso porque há agências de fomento, talvez não sejam muitas, mas no Brasil tem. Até pouco tempo o CNPq era assim, não sei se ainda continua, né? Onde você manda um projeto, vem negado, ou isso, aquilo, para até vir, às vezes nem parecer vem, às vezes um breve comentário, e você não adianta querer responder, e muitas vezes, quando você responde, a resposta vem exatamente a mesma. Copia e cola. Então, há situações assim, não estou dizendo que todas elas estão hoje no CNPq, mas já tiveram, sim, era isso que se acontecia, né? Então, nós temos que entender como agir na situação dos revisores, das respostas aos revisores, mas pensar que, nesse caso, é melhor evitar esse tipo de ambiente. Se é a primeira vez, você não sabia, percebeu que é assim, isola, porque, né, sabe, você pode até mandar submissões ou coisas assim, mas sabendo que a resposta que vier, você vai ter pouca chance, ou nenhuma às vezes, né, de replicar aquela resposta, ok? E é fundamental para o cientista ter essa chance de resposta. Então esse é o primeiro ponto, tá? Já tento excluir, porque na verdade o pressuposto científico, né, na situação de revisores, é que haja um diálogo. É óbvio que não é algo eterno, mas assim, que haja a chance de pelo menos uma resposta. Ok? O segundo ponto é que as respostas, pegando um gancho no anterior, né, as respostas que você dá, elas são parte de um diálogo entre você e os revisores. Às vezes, por razões de tempo, quando é um caso de projeto, que tem que soltar o resultado, alguma coisa assim, isso fica bem mais restrito. Mas quando se trata de artigos, não. Você submete, vem crítica, você vai colocar uma resposta àquilo, né? E pode vir uma outra colocação do revisor, e pode ir uma outra sua. E esse debate pode continuar. Há casos na literatura em que se relata, inclusive, assim, 13 revisores, porque o editor percebe que tem alguma polêmica, ele pede para um outro revisor entrar na história também e emitir o seu parecer, porque o editor da revista, ele quer ter segurança de que, do ponto de vista dos especialistas, aquele trabalho deve ser aceito ou não. Ele avalia outras coisas, o impacto daquilo que ele imagina, a forma como está apresentada e tal, mas as questões mais detalhadas, né, elas vêm desses pareceres de revisores. Então, muitas vezes, eles ficam na dúvida e vão mandando para outros revisores também. E os casos, né, que a gente vê na literatura, eu já cheguei a encontrar até 13
revisores necessários para um artigo. Ok? Bom, nesses casos, você tem que entender uma coisa. Que há um diálogo, mas não é um diálogo que vai se prolongar. Ok? Não vai ficar com 5, 6, 7, 8 cartas lá de manda, recebe, não. Isso não faz sentido. Normalmente se resolve rápido, tá? 1, 2 ou 3, no máximo, assim, né? Acontece, tá? Então, veja bem, entenda que é um diálogo, que é um debate, você está debatendo com os revisores e editor, muitas vezes, e que nesse debate você não vai prolongar, tá? Então, toda resposta que você der tem que ser uma resposta que tente fechar as questões, né? De forma que o revisor possa achar alguma outra coisa. Agora, o ideal é que o revisor faça a sua crítica completa. Porque não adianta você responder a todas, aí ele aparece com mais outra crítica, que não estava na primeira resposta. Aí na terceira aparece com mais outra crítica. Você fala, espera um pouquinho, analisa primeiro e me apresenta as críticas para eu responder de uma vez só. Então a ideia é você não ficar problematizando demais. Pode acontecer de ter casos de maiores idas e vindas, mas isso é parte do processo, mas isso é exceção, não é a regra. Okay? Então esse é um segundo ponto aí. Tenta resolver o melhor que você pode já na resposta. Isso não significa aceitar tudo que daí eles aceitam. Não necessariamente. E outra, não necessariamente você deve aceitar tudo. Tá? Pensa nisso. É seu prestígio, é sua profissão que está em jogo com aquela publicação. Não é? Aceita aquilo que você realmente aceita e tem base para isso. Então não é encurtar o papo e falar, eu aceito tudo, daí ele publica. Isso é coisa de cientista de terceira categoria, na melhor das hipóteses. Ok? Então vamos lá. Um terceiro item. Não brigue com o seu revisor. Responda com firmeza, com fundamentos, mas não brigue. Tá? Se ele fizer alguma provocação, alguma coisa meio no tom de briga, ou baixar o nível do discurso com alguma palavra desnecessárias, né? Palavra desnecessária que apareça ali, reclame para o editor, à parte. Olha, é inadmissível que um editor, que um revisor dessa revista conceituada, responda usando palavras deste nível, tá? Palavras que você entende que ele quer provocar, tá? Né? Muitas vezes acontece isso, provavelmente, tá? Por causa do indivíduo não gostar de você por outras razões. E tem isso sim no processo. Mas enfim, vamos nos pautar no que está ao nosso alcance. Responder. E na resposta, você deve tentar fechar todas as arestas o mais solidamente possível. Ok? Então, esse é um outro ponto. Né? Você fecha isso de forma educada. Ok? Firme. É isso. Não precisa falar, oi, benzinho, oi, benzinha, oi, não sei o quê. Olha, é mesmo, desculpa. Não é nada disso. É firme. Se está certo, está certo. Se está errado, está errado. Mas não precisa pôr palavras agressivas. Você pode dizer, olha, não foi isso que eu disse. O que está escrito é isto, que significa isto. Mas não foi isso que o revisor colocou. Né? Então, é ser firme, fazer afirmações, concordo, não concordo, isso está errado, isso está certo, mas substancial. Ok? Um quarto item, ligado a esse também, é a questão de agradecer. Tem gente que fica agradecendo o revisor, isso e aquilo outro, põe até agradecimento no trabalho. Veja, aquele revisor não vai poder usar esse agradecimento. Pode ser que ele até veja aquele artigo publicado depois e veja que tem um agradecimento para ele. Mas também é ele com ele. Isso você pode agradecer na própria carta, dizer, olha, muito obrigado pelas críticas, foram valiosas, ponto. Porém, tem isto. Não precisa ficar, sabe? Olha, não use a resposta tentando criar um ambiente amigável para ver se ele lá aprova porque ficou um ambiente amigável. Isso não é profissionalismo dentro da ciência. Dentro da ciência é ou não é, por causa disso, por causa daquilo, por causa disso, por causa daquilo.
tá? Então, e o indivíduo não vai aceitar porque ele é seu amigo ou porque você falou bem dele. Não, não faz sentido. Se acontecer isso, então é porque o cenário científico desse debate é fraco. E isso não traz nenhum mérito para o seu trabalho, porque pode, inclusive, passar equívocos com o seu nome lá embaixo. Há revistas que colocam o nome dos revisores depois que o trabalho foi aceito, os negados não, mas no aceito coloca o nome dos revisores lá. Isso é interessante, porque faz o revisor pensar muito bem, eu devo mesmo aceitar isso? Vai sair com o meu nome, vai falar, eu, né, Gilson Volpato, aceitei esse trabalho que está aqui, e se tiver erro, sinal que eu não vi também. Então isso dá uma responsabilidade muito grande para o revisor, e isso é interessante para as revistas. Então veja, responda profissionalmente, ok? Um quinto item, responda com fundamentos, é o que estou falando até agora. Um argumento lógico, ele é composto de conclusão e de premissas. As premissas são informações consideradas válidas, que no contexto entre elas, tá, se permite logicamente chegar na conclusão que foi chegada. E não é só chegar naquela conclusão, que aquela conclusão é a conclusão, não pode ter duas. Se tiver duas, uma substitui a outra, tem que decidir qual que é, tá? Para chegar na conclusão. Então, o parecer para dizer fica ou não fica, ele tem que ser nesse nível, certo? Tem que dizer por que que fica e o revisor questionar algumas coisas, se for o caso, ok? O sexto item, não aceite as críticas que você não concorda. Já comentei brevemente sobre isso, mas a questão é mais profunda, tá? Ah, mas aqui tal, lógico, eventualmente pode ter algumas coisas formais, tá? De estética, que você até não goste, mas que olhando bem, fala, isso daqui não vai mudar a qualidade do meu trabalho. Ótimo, isso é um grande avanço. Não vai mudar a qualidade do trabalho? Então, eu posso até abrir mão desse detalhe. Mas se é algo que possa implicar em algum equívoco, ou até um erro mesmo, um erro mais forte, seu como autor, você não pode aceitar que a revista ou que o revisor imponha esse erro para você. Pode ser um erro epistemológico de ciência, um erro conceitual de redação científica, de comunicação. Você tem que bater o pé e tem que mostrar os fundamentos. Não é repetir o que você já disse no trabalho. O que você já disse no trabalho, está lá, tá? Então, é você colocar claramente para ele mostrar os fundamentos, tá? E depois eu emendo mais alguma coisa nesse aspecto aqui, tá? Sétimo, muitas críticas, tá? Elas podem vir e são diretamente proporcionais ao nível do revisor. Se seu nível, às vezes, está bem mais embaixo, às vezes você não entende a crítica, ou você entende ela numa superficialidade. Aí você vai achar que o revisor está errado. E você vai argumentar. E ele deve destruir a sua argumentação se você estiver errado e acrescentar informação. Aí você aprende com o processo. Isso é muito bom, tá? Então veja, não aceite se você não aceita. Aceite porque você aceita o que ele falou. Ou de fato ele tem razão. Essa crítica que ele fez é pertinente, já corrigi. É isso. Não é? Um outro ponto. Críticas opinativas. São críticas que é uma opinião dele, não é uma argumentação, mostrando a base, os fundamentos, para dizer, está errado por causa disso, disso e disso. Às vezes, o indivíduo faz uma crítica, imaginando que você está no nível dele. E basta meia palavras para a gente entender que a crítica dele está certa. Mas quando a gente não tem isso, né, então a gente tem que aumentar nosso background de ciência para poder, inclusive, entender por que foi negado, porque aquilo foi uma crítica, ok? Agora, você precisa entender isso daqui, por quê? Uma crítica opinativa é uma crítica assim, olha, eu acho que não, eu não concordo com isso,
né? Então são críticas opinativas. Você pode exigir para ele, se você percebe que não deve ser nada melhor, né, daquela fundamentação, você pode exigir que ele apresente os fundamentos. Fala, me mostra os fundamentos disso, disso e disso. Ou, se diz que está faltando literatura, me mostra qual literatura, porque eu não vejo que esteja faltando literatura. Todas que estão aí são necessárias e suficientes. Suficiente significa não precisa mais. Se ele mostrar alguma, aí sim. Né? Ele não pode só dizer, melhora a literatura. Melhora por quê? Todas que estão aqui estão perfeitas. Elas são suficientes para esse trabalho. O discurso que eu desenvolvo. Se está faltando algo, me indica o que é. Né? Então, essa é uma outra coisa que tem que ser vista. Tá? Agora, se é simplesmente uma opinião, então, gente, é uma opinião de paciência. Né? Você fala, olha, se não tem fundamentos, aí você fala com o editor. Olha, ele quer meu trabalho, quer negar meu trabalho por uma afirmativa que não tem fundamentos. É apenas o que ele acha. Tá? Então, aumenta a sua chance de conseguir, via editor, né, uma mudança nisso daí. Tá ok? Agora, outro item. Críticas vazias mesmo, vazias. Né? São aquelas críticas que o indivíduo fala assim, não achei isso interessante. Lógico que ela é uma crítica que é opinativa, porque ele não mostrou o fundamento. Aparentemente, realmente é opinativo. Ele não diz por que não é interessante. Olha, eu já neguei projetos que o cara tinha equipamentos fantásticos, ia fazer no fundo do mar, um autor brasileiro, era acho que da Noruega, alguma coisa assim, e o projeto de pesquisa era para fazer uma pesquisa embaixo do mar, com equipamentos, navio, tudo que tinha direito, não sei o que lá e tal. Só que o que eles iam ver lá, já sabia. A mudança de contexto nos estudos não justificava um projeto daquele. Tá? Não precisaria. Porque o que ele está testando lá já se sabia, já era esperado por outros estudos. Então, para que fazer isso? A novidade era, olha, eu tenho um equipamento que vai embaixo do mar para ver, não sei o que lá. É diferente dele dizer, olha, só com esse equipamento a gente vai conseguir realmente resolver essa questão que está pendente. Porque esse equipamento ele vai, de fato, né, analisar melhor a situação. Mas quando isso não está claro do projeto, você pode, né, perfeitamente, como já aconteceu comigo, de negar o projeto por causa disso, tá ok? Essas críticas que são bem vazias mesmo, né? Não concordo, tá? Se não concorda, mostre por quê. Ninguém é obrigado a descobrir o motivo do revisor, tá? Em relação à negação do trabalho que seja, tá? Eu já recebi uma crítica assim, do tipo, não achei interessante. E aí? Você não achou, mas eu achei. Se o problema é achar, eu achei. Me mostre por que não é interessante. Me mostre porque isso já é conhecido ou altamente esperado. Portanto, o teor de novidade é pequenininho. Certo? Então, se peça isso. E isso daí está dentro do ambiente científico, você não está pedindo favor para ninguém, e você pode cutucar o editor se precisar, se não houver esse tipo de entendimento e você achar que você tem razão. Mas o editor optou por atender ele, como foi o meu caso. Ele falou que não achou interessante, eu falei, eu acho, e mandei para o editor. Aí o editor falou que eu confiava nele. Bom, aí você faz o quê? Não gasta mais seu tempo. Usa seu tempo para submeter para outra revista. Não precisa baixar o nível da revista. Se bobear, pode até subir. Tem mais chance. Tá? Então, são coisas assim. Então, perceba que quando você faz essas análises, essas respostas, né, é importante esse conjunto de pontos que eu salientei. Pensar neles. Ok? Um último ponto para vocês, para a gente não se alongar muito, é o seguinte. Quando a crítica que ele faz é correta e exige a sua correção, você vai fazer lá no trabalho a correção. Às vezes fala assim, mas ele não entendeu, eu vou explicar para ele. Você explica para ele, mas o leitor não tem esse diálogo entre você e o revisor.
E o leitor poderá ter a mesma dúvida que ele. Então não basta você explicar para o revisor. É necessário você explicar e mudar no texto, esclarecendo a situação, porque aquilo certamente terá algum outro leitor, né, que pensará daquela forma e, portanto, poderá não gostar do seu trabalho porque o leitor não vai mandar um e-mail para você fazendo a pergunta. Ele simplesmente troca o artigo, descarta, não é? Então é raro eles mandarem uma comunicação direta com vocês, tá? Então, esse ponto, pensa bem, mudou. Ah, mas e se for alguma coisa que ele falou, que ok, tá errado, tá, não sei o que lá, eu vou corrigir, ou até não vou corrigir, porque ele tá errado. Bom, se ele é um cientista, se a revista é boa, se ele é um cientista de bom nível que você espera, e ele não entendeu isso, talvez valha a pena você explicar no texto, mesmo você tendo razão e já está resolvida a questão, certo? Então, sempre analisa o que eu estou respondendo para ele precisa ser incorporado no texto. Outra pessoa, que nem ele, são meros mortais, poderá ter esse tipo de dúvida, então coloca lá no texto também. Então perceba a importância desse debate para melhorar o texto e a sua posição como cientista para entender aquilo e dar a resposta adequada. Então pensa sempre o seguinte: é o teu cabedal de conhecimento em ciência que vai permitir que seu trabalho seja negado quando o revisor erra. É sempre assim? Não. Mas se você não perceber aquilo, e pelo menos não tentar mudar, muitas vezes você fala, ele criticou isso e tal, como você não tem um background filosófico, científico, metodológico, né, para responder, você acaba tendo que aceitar uma proposição errada ou até uma negação indevida. Então, quanto melhor é o seu nível na ciência, mais você consegue debater com esses revisores e com o editor. E lembra, por fim, que você pode, em alguns momentos, ou em vários deles, solicitar um outro revisor. Dificilmente o editor vai tirar aquele da jogada, mas ele pode acrescentar mais um. Porque a revista quer acertar, ela não quer errar. As boas revistas não querem, elas querem acertar. Porque se acertar no artigo, melhor para a revista. Errou no artigo, pior para a revista. Beleza, gente? É isso aí. E quem gostou, curta aí, nos mostre a sua manifestação. Quem tem críticas, apresente, que a gente tenta corrigir. Ok? Então, é isso daí e até a próxima. Obrigadão.